Primeiro, é importante que todos tenham conhecimento de que nós estamos passando no país por uma grave crise econômica, certo? Essa crise econômica, ela é gerada principalmente pelo fato das pessoas estarem muito endividadas e não terem mais condição de consumir aquilo que está sendo produzido, certo? Gerando uma desaceleração na economia. Essa crise econômica, ela é combinada com uma crise muito forte que está acontecendo em virtude da corrupção na Petrobras. O escândalo da Operação Lava Jato, que está trazendo, está tendo grande repercussão e gerando raiva por parte da população, indignação por parte da população, certo? E isso gerou uma crise política no nosso país. Por esta crise política, surfando aí na indignação da população, que está revoltada com o governo do PT, o governo da presidenta Dilma, o que a direita vem fazendo? Chamando o impeachment da presidenta Dilma, certo? Como se essa fosse a alternativa e como se a direita, como se o PSDB tivesse uma forma de governar, uma política econômica diferente dessa do governo Dilma. E o que nós dizemos é que não há diferença. O que existe hoje no nosso país, esta polarização que está acontecendo entre esses dois atos, o do dia 13 e o do dia 15, é, na verdade, o sujo falando do mal lavado, como se diz no interior. É o sujo falando do mal lavado. Eu não sei se vocês se lembram, mas durante as eleições presidenciais, no segundo turno, nós tivemos o nosso posicionamento. Nós do PSTU, nós chamamos o voto nulo. Foi isso que nós defendemos e não porque estivéssemos em cima do muro, como algumas pessoas diziam, estão neutros, estão em cima do muro. E nós dizíamos, não estamos neutros, não estamos em cima do muro. Estamos com um posicionamento muito definido em defesa dos trabalhadores brasileiros. Certo? Foi isso que nós dissemos. E dissemos o quê? Que tanto fazia votar em Dilma ou em Aécio, que viria chumbo grosso para cima dos trabalhadores, porque era o desenho que estava sendo feito por causa dessa crise econômica que não começou agora, começou em 2008. E o governo foi segurando para que a crise não chegasse aqui no país, encontrando mecanismos de aquecer a economia, liberando crédito, facilitando a aquisição de produtos, certo? Só que isso era através do endividamento da população. Aí agora, quando não tem mais como chegar, não tem mais como segurar, o que é que o governo faz? A crise está instaurada, qual é a solução que ele encontra? Atacar os trabalhadores. Foi isso que nós dissemos. Quem gerou a crise não foi nenhum de nós. Não foi nenhuma professora, não foi nenhuma enfermeira, não foi nenhum gari, não foi nenhum agente de saúde, não foi nenhum motorista de ônibus, não foi. Não fomos nós que geramos a crise. Muito menos não fomos nós que metemos a mão em 1 centavo sequer da Petrobras. Aí o que nós nos perguntamos é, por que na hora de resolver o problema da crise, cai para cima da gente? Olha a solução que o governo Dilma encontrou. Ainda no final do ano passado, baixou 2 medidas provisórias, a 664 e a 665, que era, na verdade, um golpe nos trabalhadores. Mexeu no seguro-desemprego, que antes a pessoa podia ter, depois de 6 meses de trabalho, que fosse demitida, poderia ter o seguro-desemprego, agora é só depois de 1 ano e meio. Você é demitido, o que já é um problema para a vida do trabalhador, e você ainda tem outro golpe, que é ser demitido e não ter o seguro-desemprego. Mas não foi só o seguro-desemprego, mexeu no seguro-defeso dos pescadores, mexeu no abono salarial, mexeu em pensão por morte, mexeu em tudo o governo, fez cortes na educação. Hoje, os problemas estão graves, não é só nas universidades públicas, não, que estão tendo cortes enormes. É até no FIES. O programa de endividamento dos estudantes, até esse está ameaçado. O Pronatec está ameaçado, está tudo ameaçado, certo? Então, o que é que nós dizemos? Nós dizemos que não vamos participar do ato do dia 13, porque achamos errado as centrais sindicais convocarem um ato para defender esse governo. Mas nós também não vamos participar do dia 15. Por que não vamos participar do dia 15? Porque não venha o PSDB querer enganar a quem quer que seja para dizer que ele seria a alternativa.
O nosso posicionamento é o mesmo posicionamento do segundo turno. É dizer que a nossa luta nem é para defender o governo Dilma, nem é para defender o PSDB ou o PMDB, que seria o PMDB que assumiria o governo caso Dilma fosse deposta, caso ela tivesse o mandato dela cassado. Seria o PMDB que ia assumir. E que moral o PMDB tem para estar dizendo que é a alternativa para os trabalhadores nesse momento? Moral nenhuma. E o PSDB tem que moral? Ou alguém aqui esqueceu da privataria tucana, que foi um dos maiores escândalos de corrupção que já foram trazidos também nesse país. Durante o processo de privatização, os esquemas de desvios de dinheiro que aconteciam. E a votação da reeleição de Fernando Henrique Cardoso. Alguém esqueceu que logo depois que foi aprovado, saiu, estourou o escândalo da corrupção dos deputados que ganhavam de 200 mil para cima para poder votar a favor disso? Então, o que nós estamos dizendo é que os trabalhadores precisam se organizar. Nem é a favor do PT e do governo Dilma, nem é a favor do PSDB e desse impeachment que está sendo chamado aí, não. É contra essa política de austeridade, de corte de direitos dos trabalhadores, de corte dos investimentos nos serviços públicos essenciais. E essa política de austeridade é uma política que poderia estar sendo implementada pelo PT, mas poderia estar sendo implementada pelo PSDB também. O nosso chamado que nós fazemos é esse, é o chamado contra essas medidas provisórias, contra o pagamento da dívida pública, porque todos esses ataques contra nós é para juntar dinheiro, que é o tal do superávit primário, para mandar para os banqueiros, com quem esse país tem uma dívida eterna e que ninguém sabe nem como foi que foi construída essa dívida. Chamamos os trabalhadores a se organizar contra essa política e na defesa dos interesses de cada uma das categorias profissionais, cada uma. É isso que nós chamamos rumo à construção de uma greve geral nesse país. Se não estamos satisfeitos com o PT, também não estamos acreditando que o PSDB vai ser a alternativa para isso. Então, esse é o chamado que nós fazemos. Lembrando que na semana passada estive também no Paraná, na greve dos professores de lá, e o que o PSDB está dizendo que é o problema que da política econômica que o governo Dilma está implementando, é o que o PSDB está fazendo lá também. Privatizando a Previdência, deixando de cumprir direitos básicos dos trabalhadores. Certo? Então, o chamado que nós fazemos é esse, um chamado das centrais sindicais, que vão para a rua sim, mas é para lutar contra o pacote de austeridade do governo Dilma, e não para defender esse governo. E a população em geral, entendemos a indignação, mas estamos dizendo que o impeachment não é a solução, porque nem o PMDB nem o PSDB tem moral para assumir essa presidência dizendo que vai fazer alguma coisa diferente. Somos nós. Temos que nós acreditarmos, certo, no nosso poder. É isso que nós temos que fazer. Então, muito obrigada, senhor presidente.